Bom dia, bem-vindo a mais um vídeo sobre macroeconomia. A gente vai estar falando sobre o setor imobiliário. Vamos estar abordando os principais indicadores, como o New Home Sales, vendas de casas novas, Existing Home Sales, vendas de casas existentes, Pending Home Sales, vendas pendentes de moradia, Building Permits, que são licenças de construção, e Housing Starts, construção de casas novas. Mas antes, a gente vai falar sobre o setor imobiliário. Olha, se tem algo que eu acho importante no mercado e que às vezes nem parece que é tão importante, também fundamental para as economias, é o setor imobiliário. Já vou dizer o porquê. E fazendo esse vídeo, eu percebi que dava até para a gente fazer aí um curso só disso, tanto na parte econômica como na parte financeira e também aí nas histórias, né, nas consequências do mercado imobiliário nos mercados financeiros. Então, a gente não está fazendo um curso exatamente do setor imobiliário, mas vou fazer uma introdução e depois a gente começa vendo os indicadores. Talvez em outro vídeo, vamos ver como é que vai ficar. Mas eu vou falar do mercado imobiliário e por que ele é tão importante. Botando aqui a tela preta. Mercado imobiliário, como ele é conhecido nos Estados Unidos, é o housing, que vem de casa. E agora, não só Estados Unidos, vamos falar do setor imobiliário. Qual é a importância do setor imobiliário? Eu vou dar alguns pontos. Primeiro, como desenvolvimento, um vetor de desenvolvimento econômico. Por que que ele é um vetor tão importante? Por causa do multiplicador que ele tem para a economia. Como assim? Bom, se eu vou construir uma casa, eu preciso de material de construção. Então, eu vou estar estimulando a indústria de material de construção. Ali tem cimento, então, a indústria de cimento, de aço. Vamos também ter a indústria de madeira, né? Então, é um setor que ele vai estar estimulando outros setores. Só os de material de construção, que é meio óbvio? Não, gente. Ele estimula também o setor financeiro. E isso aqui é fundamental. Tem a ver até com minhas primeiras palavras, a influência no mercado financeiro, tá? Então, setor financeiro. Por quê? Porque o mercado imobiliário, para ele funcionar, ele precisa de quê? Crédito, vou botar aqui, de longo prazo. Precisa de bancos fortes, setor financeiro forte. Bancos barra setor financeiro desenvolvido. Vou botar aqui, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas com certeza 2008, o subprime, os filmes, né? Margin aqui um exemplozinho. Olha só, quebrou os Estados Unidos, né? Japão, década de 90. Então, tá, isso é importante. Vai estar mexendo com os bancos, tá? Os bancos. Consequências também, lado financeiro. O endividamento das famílias. Então, olha, a originação de empréstimo que permite
do setor financeiro fazer, que é o setor de serviços, né? Serviços. Nos Estados Unidos é muito forte, na Inglaterra é muito forte, no Brasil está se desenvolvendo. No país desenvolvido, em serviços financeiros, tá? Tem o, a parte, né, todo país desenvolvido tem um setor financeiro forte, tá? Exatamente por estar dando crédito, liquidez, gerando crédito e liquidez, principalmente, né? E aqui gerando PIB, né? Renda, PIB, pelo lado. Outra coisa, que outro setor, o, o housing, né? Ele está ajudando, estimulando. Mercado de trabalho. Sim, porque o setor imobiliário ele é um grande empregador. Construção, obras públicas, não estamos falando disso, também é, tá? Ela vai fazer ponte, estrada, inclusive a saída, né, a solução para a crise de 29, ali, Keynes falava, né? Governar é construir estradas, que é o setor de construção. Mas aqui a gente está falando do setor de construção imobiliário, propriedades, casas, apartamentos, é, imóvel comercial, terrenos. Mas ele é um grande empregador na construção civil. Então, ajuda emprego, ajuda PIB. E que mais que o setor aqui imobiliário pode outro setor que ele está estimulando? Então, é o dos insumos, né, que a gente já falou, madeira, aço, cimento. Ele vai estar gerando emprego, estimulando o setor financeiro e aumentando renda no setor financeiro. Já que falamos de renda, tem outra coisa também que tem a ver com a riqueza das famílias, que é a renda que as famílias conseguem do setor imobiliário. E aí a gente tem aluguel e também que vai dar renda, né? A gente pode ter também o seguinte: os imóveis como garantia de empréstimo. Mais uma vez, temos esse link, tá? Do setor financeiro com o setor aqui imobiliário. Eu tive um chefe que ele veio estava no fundo trabalhando e ele veio narrando a crise de 2008, né? Isso começou em 2007. Ele começou a falar um pouco mais. Em 2006 já estava falando. Muita leitura, né? Por isso que consegue enxergar o que pode acontecer. Então ele falava que era o housing, que a hora que pegasse o financial, que é o setor financeiro, ia dar problema. E foi o que aconteceu. Então, foi essa história, né, do 2008. Quem estava acompanhando, os economistas, quem realmente fazia a leitura, desde 2006 já tinha burburinho, tá? Demorou 2 anos para acontecer. Nada, muitas vezes, aliás, eu acho que na maioria das vezes, a história os eventos eles vão dando sinais, que nem um carro velho. Ah, parou do nada. Não, uma luzinha acende aqui, demorou para pegar ali, teve um vazamento de óleo antes, até que dá o problema final. Geralmente, quando é um crash financeiro, ele vai dando esses sinais. As pessoas aqui, o carro está ruim, mas e daí? O pneu está careca, mas eu não vou parar. Anda assim mesmo. E no final dá problema. Tá? Então, esses dois setores, para o mercado, ele é muito importante. E aqui tudo dá para ver, né?
setor financeiro, alavancagem dos bancos. E também, eu falei, então, por isso que ele é desenvolvimento econômico. Muitos países, China cresceu muito em cima do setor imobiliário. E agora a gente está tendo algum problema no setor chinês. Temos que acompanhar. Ainda não afetou os mercados financeiros, mas tem que olhar, né? Mas então, deu para a gente ter aqui uma noção por que é tão importante o setor financeiro, ou o setor imobiliário. Agora, em relação aos indicadores, no momento, a gente não está tendo, o mercado não está olhando tão de perto os indicadores de housing, mas se olha também, tá? Mas se olha bastante. Ultimamente, até pelo contexto macro, porque a inflação baixa, não baixa a inflação, o Fed vai baixar, não vai baixar juros, a inflação baixa, não baixa. Está se olhando mais para o payroll, que é mercado de trabalho, ao ganhos dos rendimentos dos trabalhadores americanos, né? Ganhos não só de salário, mas de rendimentos. É o CPI, que é a inflação ao consumidor. Em outras épocas, os indicadores de housing eles chamam mais a atenção, como logo depois da crise de 2008. Como é que estão as hipotecas, as delinquências, né? Está tendo muito calote, digamos assim. Estão voltando a construir casas. Tem que se olhar, né? A economia se olha um pouco de tudo, aliás, e vai cruzando as informações. Para qualquer economia, o setor imobiliário desempenha um papel significativo na sinalização da demanda do consumidor. Não só por, por que ele sinaliza a demanda do consumidor? Eu só vou comprar uma casa se eu estiver achando que o ambiente está bom para o imóvel, né? Que eu estou positivo, que eu tenho renda, ok? É a situação do crédito e o sentimento econômico. Então, essa informação, o setor imobiliário está indo mal, vamos olhar a demanda, né, a possibilidades de consumo por parte dos consumidores, como é que está a situação de crédito. Então, no momento atual, a gente tem, nos Estados Unidos, os preços subindo, né, das casas, até por imigração, falta de estoque, mas as taxas de financiamento, que são as hipotecas, subindo bastante, e o setor ele vem ali num momento de pouca originação de hipotecas, está mais desaquecido, tá? Então, a National Association of Realtors, ou Associação Nacional dos Corretores, estima que um emprego é gerado para cada 2 vendas de casa. Tem a ver com geração de emprego que a gente falou. Usando essa proporção, 1.000 vendas de casa geram 500 empregos. O raciocínio é derivado do impacto econômico da venda de uma casa existente. Por essa razão, os formuladores de políticas econômicas monitorizam dados hipotecários, são os indicadores, né? Não só tem diversos outros indicadores. Eu coloquei os que saem, que o mercado olha, que a gente vai operar, né, na agenda econômica desses indicadores, mas ali dentro tem vários outros, tá? Mais específicos do setor. Monitorizam dados imobiliários que podem ser usados nas suas decisões de políticas monetárias e fiscais. Além disso, economistas, analistas financeiros e consumidores utilizam esses dados para suas diversas necessidades. É essencial para um trader, investidor, eu botei aqui Forex, tá? Porque tem muito a ver com moeda, taxa de juros, mas para a bolsa também, para renda fixa. Então, para um trader e investidor, compreender como os números do setor imobiliário podem afetar os mercados.
as atividades ligadas à habitação desempenham um papel importante no PIB, influenciando-os de duas maneiras principais. Primeiramente, o investimento fixo residencial engloba as contribuições da construção em si de novas residências, desenvolvimento de apartamentos e reformas para o PIB. Tá? Isso inclui desde a construção de casas novas até reformas residenciais e taxas pagas a corretores. Em segundo lugar, os serviços de habitação, que compreende aluguéis brutos, isso tem a ver com o PIB, né? Geração de renda. Porque a gente pode ver o PIB pelo produto, pode ver o PIB pela renda. Pagos por inquilinos, aluguéis estimados para proprietários ocupantes e pagamentos de serviços. Isso aqui é em relação aos Estados Unidos. Eu, antes de falar aqui da... Vamos lá, nos Estados Unidos, o investimento fixo residencial e serviços de habitação tem representado, em média, 17% a 18% do PIB. Olha como ele é relevante. No entanto, essas proporções podem variar ao longo do ciclo econômico. Após a grande recessão, 2008, crise do subprime, a participação da habitação no PIB diminuiu devido à falta de construção, especialmente no setor unifamiliar. Então, botei aqui, né, para mostrar como é importante o setor imobiliário para o PIB. Vou falar aqui um pouquinho do setor imobiliário para desenvolvimento de um país, né? Crescimento, aumento de PIB, e umas histórias também que o setor imobiliário foi responsável, choques, né? Crises no mercado financeiro. E o nosso exemplo de modelo usando o setor imobiliário vai ser China, tá? China. Então, coloquei uma foto de 1990 em Xangai e uma de 2010. Isso tem 13 anos. Imagino que já não mudou nessa paisagem. Talvez nessa aqui não, né? Porque já está toda construída. Mas em 20 anos, olha a mudança lá na China. Muita construção. E o que aconteceu no PIB? Vou pegar o gráfico. Olhar, era 90, 2010, está mais ou menos aqui. Olha só, PIB chinês, ó. Billions of dollars. Aí. Isso em 2010, tá? Tem mais 13 anos. A explicação está aqui, né? Olha o modelo, a transformação usando aí o setor imobiliário. E agora a gente tem até a dúvida na China se cansou ou não esse modelo de desenvolvimento. Você vai ter que passar o bastão para o varejo, para o consumo interno, né? Então, essa é uma grande pergunta, né? Cansou ou não o modelo chinês, que é baseado, então, no setor imobiliário, que é baseado na construção civil. E olha como eu sempre falo, tudo é macroeconomia, né? Inclusive a Bolsa Brasileira tem tudo a ver com isso. Por quê? Para construir tudo isso, pegar só uma açãozinha, precisa de aço. Para ter aço, a gente precisa de minério. E para ter minério, precisa de aço, né? Minério. E para ter minério, quem entra aqui? Vale. Se vocês olharem o gráfico da Vale, um período aí, 2002, 2008, teve a crise, mas depois volta a subir. Mas aqui teve um boom das commodities. Boom das commodities. E uma dessas consequências, uma das causas foi crescimento chinês super acelerado.
dentro desse modelo que a gente está falando, que precisou de commodity. E a gente, então, teve a valorização das ações de commodity. Ah, foi só a Vale? Não, gente. Ações de... Só Vale não, tá? A gente pode ter aí, ó. Vale, CSN, a Uzi Minas subiu também. A empresa de fertilizante, a empresa de petróleo, a Petro subiu bastante, e depois, já no final desse período, teve o posto de Tupi. Mas, de qualquer maneira, o petróleo também subiu. A China, petróleo, aço, minério, e depois energia, né? Então, tudo isso, né? Esse modelo baseado né, no estímulo, né, do mercado imobiliário e também de construção civil, foi responsável aí por essa transformação na China. Aqui eu quero falar como tudo é macroeconomia, né? E o setor imobiliário no meio disso. Bom, esse gráfico é mostrando aqui o setor de housing, tá? O setor imobiliário como percentual do PIB, e aquilo que eu li há pouco, o investimento fixo residencial, na participação do PIB em azul, e os serviços de housing na parte vermelha, juntos, ali 15, 18%, como a gente falou. Continuando, ainda sobre nossa introdução do setor imobiliário, e o que, que ele fez, e a importância dele nos mercados, os efeitos no mercado que podem ocorrer. Então, a gente viu um crescimento chinês, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu no Japão. Antes da gente falar aqui do Japão, vamos mencionar, né? Não vamos entrar a fundo. ah, o objetivo é mostrar a importância do setor imobiliário, mas o Japão, hoje em dia, ele tem uma política monetária ultra frouxa, tá? Então, Japão, política monetária ultra frouxa. Ele recentemente saiu da taxa negativa, tá? Mas ficou muito tempo aí com taxas de juros negativas. E também, para não deixar as taxas, essa é a taxa base da economia, como se fosse Selic. Mas e também para não deixar as taxas longas subirem, que tem a ver com a curva de juros, quem viu o vídeo de curva de juros, temos esse exemplo. Para as taxas na curva de juros, então taxas longas, para segurar essa taxa, controlada. O objetivo aqui é não deixar subir, tá? O que que houve? A gente teve lá no Japão, e agora estão largando um pouco o ICC, que é o controle dos rendimentos da curva de juros. Falamos disso aí, é só assistir o vídeo de curva de juros e o do curve control. Qual é a consequência disso tudo aqui? Só para Forex, tá? Só aí para o trader de Forex que está carregando, entendendo o que está acontecendo, e não é só no longo prazo, é saber qual é o jogo, né? Não é yield, é yield. Só para saber qual é o jogo. Sempre que vai mexer nessa política ou confirmar ela, ou qualquer notícia em relação
política monetária vai mexer no IEM, tá? Então, isso tem efeito direto, até aqui, maiorzinho, no Japanese Yen. E o que aconteceu com o Yen? O Yen depreciou. Olhar o gráfico lá do dólar contra o Yen, ele faz isso, tá? Depois voltou um pouquinho e agora está voltando aqui de novo para cima, mas tem uma sequência de alta. E por que ele deprecia? Yen depreciou. Yen, né, em português. Depreciando, tá? Porque é um processo. Não é que ele foi e voltou, não. Ele está numa tendência de depreciação. Então, olha só como o setor imobiliário japonês, que ele fez? Ele fez uma crise. Quando estoura a bolha japonesa, vem a deflação. Deflação no estouro da bolha. Os bancos lá sentiram. Lembra que o setor imobiliário tem tudo a ver com o setor financeiro, e lá é tudo conglomerados, né? Grandes empresas que fazem tudo. Então, a gente teve deflação, precisou de juros baixos por causa dos bancos. Como tem deflação, que a gente, um dos efeitos da deflação é não consumir. Por quê? O consumo cai. Porque eu vou. Então, calma aí. Consumo cai. E por que o consumo cai? Ah, se eu for comprar daqui a 6 meses, o bem que eu quero comprar vai estar mais baixo. Então, não compro agora. Legal, mas se der inflação, esse dinheiro vai estar perdendo valor, não vai? Vai. Não adianta botar no colchão. Não adianta botar no banco, porque o banco está com taxa zero e inflação, né? Então, guardei o meu dinheiro, taxa não está sendo remunerado. E o governo japonês ele quer dar inflação, porque aí você estimula o consumo. Não vou guardar meu dinheiro, nem vou botar no banco, porque eu vou perder meu poder de compra, já que está havendo inflação. O que ele faz? Ele joga os juros lá embaixo para ter essa inflação. Se ele bota os juros altos, aí ninguém consome mesmo, né? Então, todo esse controle de taxa de juros, porque ele quer ter taxas baixas, gerar alguma inflação. Ah, é uma inflação de 10% ao ano? Não, sei lá, 1,5%, 2%. Estados Unidos usa a meta de 2%, tá? Acho que o Brasil é acima, mas não muito assim. Aí, o Conselho Monetário Nacional decide qual é a meta. Mas aqui é os Estados Unidos. E é isso que os Estados Unidos estão perseguindo agora, trazendo a inflação para baixo. Então, os Estados Unidos deu inflação, subiu os juros, e o Japão não. Quem assistiu o vídeo do Carry Trade vai entender aí por que vende ien, pega empréstimo e aplica, por exemplo, em outras moedas, inclusive nos Estados Unidos. A poupança japonesa tem muita gente que compra títulos americanos, porque rende muito mais do que está no Japão. Para a gente perceber, né? O que eu estou falando até agora? A gente está falando, ó, setor financeiro, setor imobiliário. Aí a gente vai estar falando aqui de inflação, preço de ativo, inflação e deflação, preços de ativos, preço. Tá? Estamos falando de setor financeiro, já vamos falar mais agora. Câmbio, juros. Câmbio é o Forex.
E o assunto é setor imobiliário. Bom, e é só isso? Não. Se eu tenho tudo isso aqui, juros, câmbio, vai bater em quê? Em bolsa, em renda fixa, juros. Ok, então voltando aqui, bolha imobiliária japonesa, a gente teve ali ó, um boom, principalmente em Tóquio, preço em Tóquio. Japão já é um país que tem uma geografia complicada, é um país pequeno em que, sei lá, 80% do país é montanhoso. Aí tem aquelas áreas espremidas entre as montanhas e o mar, faixa de terra pequenininha, preço caro. Essa geografia faz o preço ficar caro. Vamos dar um outro exemplo, Hong Kong tem essa geografia. O Rio de Janeiro, cidade onde eu moro, principalmente Zona Sul, tem essa geografia, não tem onde construir, é caro. Quero morar no Leblon, não tem onde construir. Tem umas regiões, Botafogo, estou falando de Zona Sul, tá? Que é mais procurado que a Zona Norte e Oeste. Mas a geografia da Zona Sul, ela tem muito morro, pouco espaço para construir. Acaba ficando caro. Muitas vezes, São Paulo, que é uma cidade maior do que o Rio, e tem um PIB maior do que o Rio, mas se a gente for pegar imóveis, lógico, tem de todos os preços, mas o preço médio, se bobear, no Rio é mais caro, Zona Sul, tá? Esse tipo de geografia, tá? Que eu quero dizer essa geografia. Então, o Japão tem isso, e aí tivemos um boom no Japão. O preço do terreno, se não me engano, ali, na época, eu peguei um pouco isso, eu estava estudando ainda na faculdade, aí tinha aquele, ó, esse terreno, né? Essa região do Japão vale mais do que a Califórnia. Aí brincava, se for um apartamento vale mais do que a Califórnia, de tanto que subiu os preços no Japão. E depois, obviamente, estourou. E por que que estoura? E aí é interessante ver isso. Tem vários fatores, como taxas de juros, mas só da inflação. Tem que subir taxa. Se sobe taxa, sobe taxa. Então, calma aí, começar assim, a inflação. Conter a inflação aumenta a taxa de juros. Se eu aumento a taxa de juros, eu aumento o custo do financiamento, custo da dívida. Se eu tenho aumento de custo da dívida, eu começo a ter inadimplência. Inadimplência. Aí eu tenho inadimplência, eu tenho aumento dos estoques imobiliários. Então, no setor imobiliário, muito se olha para essas coisas. Como é que está a inadimplência? Como é que está o aumento dos estoques? Como é que está a velocidade de venda? Quem quer operar em bolsa, o setor imobiliário, vai olhar estoque, vai olhar bancos de terreno, vai olhar velocidade de venda. Se a velocidade de venda estiver baixa, vai estar formando estoque, dívida alta, mas ali, mais na parte micro de cada empresa. Mas, no geral, no setor financeiro, no setor imobiliário, esses itens vão ser bem importantes. Tá? E isso aqui estoura no setor financeiro, que vai estourar nas bolsas de valores e no preço de câmbio e etc. Então, tem que controlar isso tudo, né? A bolha, é, aumento, quando é o contrário também, depressão, aí vai ter a macroeconomia para sair disso, jogar juros baixos. E o Japão está numa estagnação, perdeu o terceiro lugar como maior economia, perdeu o lugar de terceira maior economia agora para a Alemanha. É, crescimento bem modesto, deflação. Agora está melhorando em relação à inflação. Terra Land Price em Japão. Na verdade, é o metro quadrado, tá? Land Price não é a da terra, né? O terreno. Metro quadrado. E, olha, pico da bolha japonesa foi 90, 91.
Olha como sai de 85 anos, explodiu. E depois volta. Então, o que ocorre? Que é um outro, reforçando, né, a ideia que está tudo relacionado, que tem que ser analisado em conjunto. O que ocorre? Você tem um preço de imóvel, preço médio. Estava falando de motivos, né, que podem levar a uma história de bolha imobiliária e tal. E a gente tem a renda média, número de vezes. Se o preço médio sobe e a renda média não sobe, digamos que seja 8 anos para pagar a renda, 8 anos de renda média para pagar um imóvel, preço médio. E esse indicador, com o aumento do preço do imóvel, vai para 17. Dá para perceber como fica mais difícil pagar o imóvel? Continuar comprando e tudo que pode ocorrer, diminuição dos estoques, preços, estouro de bolha, etc. Esses números, 8 anos e 17 anos, a gente no Brasil, acho que o start disso foi quando o Brasil começa, ele ganha para ser sede das Olimpíadas, falando de Rio, mas ocorreu esse movimento no Brasil todo. Falo de Rio porque eu moro no Rio, então eu tenho essa noção, esse sentimento. E o Brasil ganhou para ser também sede da Copa. De 2007 a 2010, foram 3 anos que os imóveis subiram de 2 vezes até 3 vezes. Então, sim, eu comprei um imóvel em 2007. Se eu fosse comprar em 2010, talvez nem desse para comprar o imóvel. Porque ele subiu muito de preço e a renda não. Tá? Então, é essa a ideia, esses números. Aqui no Brasil estava 8 anos, passou para 17. Teve segundo também no Brasil. Inclusive, as pessoas pegavam dinheiro emprestado, compravam. Já tinha estourado nos Estados Unidos a bolha. Aí começou no Brasil parecido. Pegava imóvel, tinha muitos lançamentos imobiliários, tinha alguns amigos que compravam esses lançamentos para vender. Sala comercial, e depois engasgaram com isso. Tá? Mas a gente teve essa subida, depois uma acomodação, e era compras especulativas. O cara não era a primeira residência, nada disso. Inclusive, nos indicadores econômicos, eles fazem essa distinção. É compra de primeira residência, a casa que ele vai morar, ou quem está comprando é quem já tem imóvel, está comprando para investir, vou botar entre aspas, especular, porque tentar vender mais caro. Seguindo, a gente tem o valor aqui do metro quadrado. Aí já de 80 para cá, Japão, a gente viu que teve aquele boom, depois, ó, até hoje, que vai terminar em 2020, para baixo, né? E na Austrália, ó, estourando para cima. Austrália e Canadá, atualmente, são dois lugares. Reino Unido, se não me engano, também. Mas Austrália e Canadá está sendo muito procurado. Isso, às vezes, é porque imigração, tá? Muita gente indo para o Canadá, o país está melhor, Austrália, e ali acaba tendo um desequilíbrio de oferta e demanda. Composição do PIB chinês por indústria. Olha a importância da composição. Mais uma vez, né? Mostrei nos Estados Unidos e agora eu estou mostrando na China, que em 2000, a participação aqui do real estate e construção, né? Imóveis, né? Construção, era lá embaixo. Não tinha essa urbanização. A gente teve na China um processo de urbanização, desenvolvimento em cima do mercado imobiliário. E olha como passou a ser tão importante e está aí quase 7% do PIB. Mais a construção, 7%, que dá 14%. Lá nos Estados Unidos, a gente viu que estava também nessa faixa, até um pouquinho mais. Mas olha como a China passou, talvez, não sei nem que ponto é esse, 4, 5,5, 9 e pouco para 14. Então, mais uma ilustração. E aqui é débito crescendo nas companhias real estate, né, que é o setor de real estate,
que é o setor imobiliário lá na China, o tamanho do... Aí por empresa, tá? Que são as principais empresas, enfim. O que ocorre? Como tem empréstimo de longo prazo, sensível aos juros, isso está tudo dentro das empresas de construção que vão vender essas hipotecas para os bancos. E os bancos vendem para fundos de investimento, a gente já vai falar disso. Ó, agora aqui, a manutenção de níveis elevados de emprego e de estabilidade social, por isso que eu botei. É tão importante o setor imobiliário por gerar renda para as camadas mais pobres, porque o operário, né, tipo, o peão da obra, ele começa a consumir, né? Um consumo mais básico, mas isso vai gerando renda para a população toda. E aí, quando você tem uma parada desse setor entra em crise, essa população mais carente, que estava com emprego, perde emprego e passa de não poder estar fazendo mais as suas aquisições de comida, pagar aluguel. E isso dá, né, instabilidade social. Tá? Então, a manutenção de níveis elevados de emprego e de estabilidade social e a redução dos danos para os investidores leais são demasiado importantes para Pequim arriscar. Então, olha como é que é importante você não ter um colapso lá social, mesmo, como esse setor é importante. A construção é responsável por cerca de 16% dos empregos urbanos. Um colapso na indústria deixaria cerca de 5,5% da população da China sem trabalho. Já é quase certo que o aumento súbito do desemprego para 5,5% em fevereiro, contra 4,9% em outubro, terá um impacto sério na estabilidade social. Também não ajudará a reduzir a disparidade de riqueza. Quem perde emprego geralmente vai ser até o mais pobre. Além disso, 30% dos empréstimos bancários chineses, voltando aí à parte financeira, destina-se à construção de habitação e pelo menos 60% dos empréstimos bancários são garantidos por propriedades como garantia. Quando a gente estava falando do efeito da importância do setor imobiliário, e eu falei também de renda, né, que eu falei de aluguel, e ele serve como contraparte de empréstimos, né? Não contraparte, garantias. Se a gente tem uma queda dos preços, uma deflação de preços, imobiliários, né, dos imóveis, sim, a minha garantia cai. Então, se eu peguei um empréstimo que valia 100, eu botei no imóvel, meu imóvel valia 100. Agora ele vale 80. Então, foi para 80. Vou botar em vermelho para dizer que caiu. Poxa, eu estou mais pobre. Meu patrimônio caiu. E se eu estou com empréstimo, manda para cá mais. Manda 20 para cá. Manda 20. Né? Eu perco patrimônio, fico mais pobre. Deflação. Tá? Vai ser chamado em margem, digamos assim. As operações financeiras, sim, né? Então, além disso, 30% dos empréstimos bancários chineses destinam-se à construção de habitação e pelo menos 60% dos empréstimos bancários são garantidos por propriedades como garantia. Olha como é importante. Dívida das famílias, tudo. 60% da garantia vem do setor imobiliário, né? Das propriedades. E o housing, os indicadores, a gente tem que ver. Olha, o abacaxi que isso aí pode trazer. Portanto, se o mercado imobiliário entrar em colapso, a China enfrentará uma crise financeira total. Esse é um texto que eu extraí, tá? Para ilustrar a importância aí do setor imobiliário, isso aconteceu nos Estados Unidos, Japão, que poderá minar a estabilidade do regime e ter consequências graves para a economia global.
Aqui são ilustrando o setor de real estate, atividade no setor imobiliário chinês. Vê aqui, ó, de 2001 para cá, a queda que está tendo. A partir de 2013, a gente viu uma subida. Em azul, investimentos no setor, em queda, vendas de casas despencaram a partir de 2021, inícios de construção de casas também. Red flag. Desenhar aqui. Eu não vou botar o red ainda. Vamos colocar a amarela? Não, vou colocar uma bandeirinha vermelha assim. Ó, olha, né? Pode ser que seja amarela essa bandeira, mas vamos deixar aqui. Red flag. Continuando, não vou entrar agora, tá? No setor nos indicadores em si, a gente tem coisa para falar que é legal e interessante. Negação, aí, mais uma vez, do setor imobiliário, com o setor financeiro, como ele vai estar estimulando o setor financeiro, originação de renda no setor financeiro, empréstimos. Então, aqui é o modelinho dos Estados Unidos, isso é muito forte, muito forte. No Brasil a gente já tem alguma coisa, mas lá, pô, empréstimo imobiliário, setor imobiliário é extremamente importante. Aí, agora a gente está vendo aqui na parte financeira. Então, o Carvão quer comprar uma casa, ele vai ou num banco, como o Wells Fargo, ou vai, talvez, uma financeira, não sei se eu posso dizer assim, a Libre Home Loans, Caliber, né? Que é o nome do lugar. Tem vários deles, vou mostrar alguns. Vai lá na financeira, empréstimos para casas. Legal. Pego então aqui, ó, um empréstimo para comprar a minha casa. O banco pode ser um banco menor, maior. As financeiras aqui, né, emprestadores para empréstimos imobiliários, são geradores aí de hipotecas, vão gerar esses empréstimos. Só que, o que ocorre? Se a gente pegar um balanço aqui do banco, tem o ativo, tem o passivo. Ele tem aqui, ele captou dinheiro de uma forma ou de outra, talvez um título lá do banco. Você fala de banco. Ou a financeira captou emprestado em um banco e originou um empréstimo, vai ter essa hipoteca aqui do ativo. Só que ele está sem liquidez. Antes ele tinha caixa, tá? Caixa. Aí usou esse caixa, emprestou e tem aqui uma hipoteca, que é um título, tá? Ou seja, de crédito. Pode ser até aqui no Brasil não tem cria, né? É um recibo ali, que é um ativo e é um passivo meu do carvão que foi comprar a casa. Ativo lá da financeira ou do banco. Só que esse ativo ele é de longo prazo, digamos aí, 30 anos. Concorda que a liquidez dessa instituição de empréstimo, da instituição financeira, aí, ficou menor? Está lá parado. O que ele faz? Ele tem que fazer a roda girar, a roda financeira girar. E ele está, pode pegar mais empréstimo? Pode pegar, só que ele vai estar se alavancando e o risco dele vai aumentando muito, porque ele vai ficando com ativos de risco, porque a hipoteca tem mais risco do que comprar um título do governo americano, por exemplo, o Treasury, ou um título, o Fed Funds, né, ficar rodando ali no overnight, é um título mais arriscado. O que então a instituição faz? Ela repassa isso.
vai e repassa para uma outra instituição. Pode ser um banco maior, um banco grande, a financeira não, né? Quer dizer, a financeira não fica com o título. Se for, por exemplo, o Wells Fargo, o JP Morgan, ele de repente não precisa passar para outro. Ele mesmo vai fazer o que eu vou estar dizendo agora. E a gente tem nos Estados Unidos instituição financeira, duas principais, que é a Freddie Mac, que a gente já vai falar dela, para explicar um pouco o que ela é, a Fannie Mae, que eles compram essas hipotecas. Eles compram essas hipotecas. Então, esse risco, essa falta de liquidez, vai para esses caras. Sai, então, do balanço da instituição e vem para o balanço de um banco maior, ou da Freddie Mac ou do Fannie Mae. Como a instituição vendeu, agora ele vai ter aqui de novo caixa. Para poder emprestar de novo, gerar hipoteca e repassar para o banco maior ou para o Freddie Mac e o Fannie Mae. Ativo, passivo. Então, agora, no ativo desse cara, que eu vou botar aqui os bancos maiores, ou essas instituições, tá? Ele agora tem no ativo a hipoteca, que também é um risco. O que que ele vai fazer? Eu vou empacotar várias hipotecas e vou montar fundos de investimento lastreado em títulos hipotecários e vender para os investidores, como se fosse uma CRI, né? Então, o ciclo. Eu vou na financeira ou no banco, pego o meu empréstimo, minha hipoteca, esse título, pego o dinheiro para comprar a casa. Claro, esses caras que me emprestaram dinheiro têm o risco de eu não pagar a casa. Então, esse título hipotecário que é mais arriscado, eles vão tirar do balanço dele, vendendo para os bancos maiores ou para essas instituições. Eu falei, como se fosse, sei lá, uma caixa econômica, né? Que aí eles vão comprar esse risco, esses títulos imobiliários, vão pacotar isso, botar, eles securitizam, tá? E juntam pedacinhos de cada hipoteca, montam títulos e vão vender como títulos, como fundos lastreados em títulos hipotecários. Não sei se eu posso fazer uma analogia como se fosse um FII de papel. Tá? Talvez não um FII, mas esse empacotamento, né? Várias hipotecas vão estar rendendo alguma coisa para o investidor que vai comprar, e o risco vai para esses fundos. Tá? E essa roda vai girando, vai girando. Os caras vão repassando esse risco. A crise financeira, né, americana ocorreu na interrupção desse processo. Né? Esses caras aqui, ó, Fred Mac e grandes bancos, que estavam cheios de títulos hipotecários, tomaram, tomaram, porque não houve essa, esse caminho de volta. Isso começou com os empréstimos de imóveis de baixa renda, que são os subprimes. Esse caminho de volta foi cortado. Tá? Então, o caminho, então começou empréstimos de hipotecas para habitação de baixa renda.
Mas que os bancos, né, que eles faziam? Eles misturavam esses empréstimos piores com empréstimos bons. E as agências de risco davam rating, que é você fazer ali a análise do risco, né? Você vai dar nota de crédito para esses investimentos, né? Para essas securities, por exemplo, AAA. A ideia era, bom, se um empréstimo desse aqui der errado, o resto é bom, então não vai ter problema, tá? A ideia era essa. E aí também houve o seguinte: o pessoal não tinha esses títulos hipotecários? Tinha. Podia fazer seguro. Agora eu quero fazer seguro desses títulos hipotecários. Quem fazia o seguro? A AIG. Então morria tudo na mão da AIG. Você vê que ainda pode repassar para uma seguradora. Olha, quando estourou tudo. Entendeu? Banco, porra, seguradora, essas instituições aqui, que eu já vou estar falando dela, da Fred Mac, e como se fosse uma caixa econômica, né? Estourou tudo. Mas taxa, eu estou fazendo um comparativo que talvez não seja o melhor, tá? É mais para entendimento, que uma é federal, né? Ali, tá? Então, né? Acho que essa analogia nem é tão boa, mas acho que deu para entender usando isso. Então, fazia o seguro e tinham os derivativos apostando que isso ia dar errado. Então, o mercado estava alavancado, não só nessa parte realmente do giro financeiro, dos empréstimos, passando o risco de instituição para instituição, mas como tinha os CDS. Os CDS são os Credit Default Swap. Ou seja, se eu compro um CDS contra a Caliber, não sei se fala assim, tá, mas vamos lá, contra o Wells Fargo, eu estou apostando que ele vai quebrar. Se ele quebrar, eu ganho. Isso aqui é o meu seguro. Quem comprava isso? Se eu estou comprando, alguém está vendendo, né? Mas corria tudo na mão da Regina. Então, estou ali no mercado, olhei, pô, esse cara aqui, ó, vai quebrar. Esse aqui também, vou comprar um CDS contra ele, que é como se fosse ali, vamos dizer, uma put, tá? Não é isso, é um swap de transferência de risco. Perdi default swap, não CDS. Comprei. Quem me vende? Esse cara. Ele fazia o seguro assim. Tá? Então, vamos lá. Chegava na instituição originadora do crédito, vai ver algumas delas. Ela pegava essas hipoteca do meu empréstimo para o carvão, hipoteca do meu empréstimo para o amigo do carvão, então, hipoteca do empréstimo para sei lá quem, juntava, pegava essas hipotecas, vendia para essas instituições maiores, elas empacotavam, transformavam aquilo num ativo financeiro, né? Security, uma security, né? Securitizava e botava para vender para os investidores, que podia os fundos, né? Eu coloquei MBS, Mortgage Backed Security, tá? Que é, então, uma security lastreada em hipotecas. Coloquei aqui, ó, mostrando aí como é grande o setor financeiro, né? Ó, aqui são os 10 maiores, tá? Que originaram empréstimos hipotecários dos Estados Unidos em 2018. Então, a gente tem o Quicken, Quicken Loans, tá? E aí aqui é o seguinte, a gente teria uma parte que são bancos que estão dentro, são regulados pelos reguladores financeiros, que olham de perto, né, o balanço dos bancos, e tem os que eles chamam shadow banks,
bancos na sombra, né? Então, essas financeiras aqui que estão em vermelho. É muito grande, então, o setor, tá? Várias delas, Guarantee Rate, United Wholesale Mortgage, Fairway, e os bancos, por exemplo, Bank of America, quem já operou viu no fluxo, a Merrill Lynch, na crise financeira, o Bank of America comprou a Merrill Lynch, Wells Fargo, JP Morgan. Esses bancos maiores, eles mesmos empacotam e vendam, mas talvez esses caras aqui, ó, menores, Low and Depot, né? Low and Depot, é, eles vendem, né, essas hipotecas. E olha como é importante o setor financeiro nos Estados Unidos e também quando a gente fala de famílias, renda das famílias. Déficit total, dívida total aqui do, das famílias, tá? Então, em azul é a dívida com o housing, com o setor imobiliário. Em rosa, a dívida que não tem a ver com o setor imobiliário. Por exemplo, crédito estudantil, cartão de crédito para uma viagem ou algum tipo de empréstimo. E ligado à hipoteca, 71%. Olha só o tamanho. A dívida das famílias é principalmente com o setor imobiliário. Tá? A dívida das famílias americanas aumentou para quase, aqui deve ser 16 trilhões, tá? De dólares, em grande parte impulsionada por mais de 11 bilhões de dólares em dívidas hipotecárias. Na verdade, isso aqui é trilhões. Mostra um novo relatório do Federal Reserve Bank de Nova York. A dívida recorde ocorre no momento que a inflação está devendo mais, porque o preço dos imóveis subiram, e as taxas de juros também atingiram novos máximos. A dívida hipotecária, que aumentou 250 mil milhões, né, de dólares no primeiro trimestre de 22, representa 71% de toda a dívida das famílias. Tem que olhar os indicadores econômicos do setor financeiro. Antes da gente fechar, vamos falar dessas instituições, Freddie Mac e Fannie Mae. Federal Home Loan Mortgage Corporation. Estamos aqui com a pronúncia errada. Federal Reserve Loan Mortgage Corporation, não é mortgage, é Mortgage Corporation, mais conhecida como Freddie Mac. É uma empresa de capital aberto, patrocinada pelo governo, sediada em Tyson, Virgínia. Fundada em 1970 com o objetivo de expandir o mercado secundário de hipotecas nos Estados Unidos. Por isso que ela compra as hipotecas. Para quê? Para expandir o mercado secundário. Se você dá liquidez para o mercado, ele desenvolve, tá? Tira um pouco do risco de iliquidez. Mortgage. Fundada em 1970, então foi patrocinada pelo governo, objetivo de expandir o mercado secundário de hipotecas nos Estados Unidos. Eu falei, o país desenvolvido ele tem um mercado financeiro forte, tanto na transparência como na liquidez, né, na solidez. A Freddie Mac trabalha em conjunto com sua organização irmã, a Federal National Mortgage Association, Fannie Mae. Ambas as entidades compram então, hipoteca, as agrupam e as vendem como títulos garantidos por hipoteca, MPS, Mortgage Backed Security, a investidores privados no mercado aberto.
Então, eles pegam essas hipotecas, securitizam, lastreadas em títulos, né, hipotecários, e vendem para os investidores no mercado aberto. Esse mercado secundário de hipoteca aumenta a disponibilidade de fundos para empréstimos hipotecários e, por sua vez, promove a compra de novas residências. Então, por que o mercado se desenvolve? Porque tem crédito. Aquelas instituições que a gente falou, que a gente viu, fazem e originam crédito. Elas estão emprestadas, originam crédito, hipotecas. Eu compro a minha casa, ela pega essas hipotecas e vende para esses caras aqui. São bem importantes. Tá? E o que acontece? Quando ela vende, consegue liquidez. Então, o cara está sempre líquido para emprestar de novo. Isso morre na mão de alguém, do investidor. E também fica na carteira desses caras, né? E eles vão desovando para o investidor. Aí pode fazer o seguro, como a gente viu, né? No caso lá da LG e tal. O nome Freddie Mac é uma variação da sigla FH, Federal Home Loan Mortgage Corporation, do nome completo da empresa, adotada oficialmente para facilitar sua identificação. A Freddie Mac e a Fannie Mae atuam como intermediários entre bancos e os mutuários. Elas compram empréstimos hipotecários dos bancos, transformando em títulos que são vendidos a investidores. Com o dinheiro obtido, os bancos podem prestar novamente aos mutuários, o que mantém o mercado de financiamento imobiliário em funcionamento. Até dezembro de 2008, a Fannie Mae e a Freddie Mac garantiam aproximadamente a metade do mercado de hipoteca dos Estados Unidos. Olha como eles são importantes, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó, o nosso modelinho, né? E totalizavam 12 trilhões. Em 7 de dezembro de 2008, o chefe da Federal Housing Financial Agency, aí lá no cara, James B. Lockhart, anunciou que a Fannie Mae e a Freddie Mac estavam sendo colocadas sob tutela da Federal Housing Finance Agency, e essa medida foi descrita como uma das intervenções mais abrangentes do Tesouro, do governo nos mercados financeiros privados em muitos anos. No início dessa tutela, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos concordou em adquirir 1 bilhão em ações preferenciais sêniores da Freddie Mac, com uma taxa de juros anual de 10%. Esse investimento poderia aumentar para até 100 bilhões no futuro. Era 1 bilhão, 100 bilhões. Entretanto, o valor das ações da Freddie Mac caiu drasticamente na crise para cerca de $1 em 8 de setembro de 2008. A crise estourou mesmo em setembro, tá? Foi quando quebrou o Lehman Brothers, que aí foi de vez. E depois sofreu outra queda de 50% em 16 de junho de 2010, quando as ações foram retiradas da lista devido à sua baixa cotação na New York Stock Exchange, NYSE. Em 2008, os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano aumentaram em antecipação ao aumento da dívida federal dos Estados Unidos. Eventualmente, o mercado imobiliário e a economia se recuperaram, levando a Freddie Mac a se tornar lucrativa novamente. Então, a gente viu aqui esse cara, né, que eu botei, que nem botei um banco maior, porque eles eram responsáveis ali por quanto por cento das hipotecas lá atrás? Metade do mercado de hipotecas. Tudo morria na mão desses caras. Ainda morre, né? Tá? Então, olha a importância. Ele está falando agora do setor imobiliário e no setor financeiro. Então, aqui, né, os maiores originadores de hipoteca, ano de 2018, não deve ter mudado muito, o tamanho da dívida das famílias, a participação do setor financeiro, do setor imobiliário, o endividamento das famílias americanas,
Está aqui nosso modelinho, tá? Ver se a gente tem mais para agora. Isso que eu queria mostrar. Olha o gráfico das ações da Freddie Mac na crise do subprime. 2008, principalmente em setembro. Está lá, ainda tem ação, ó, mas nunca mais voltou. Tá? Foi aí a crise financeira de 2008. Então, isso foi uma apresentação do setor imobiliário, explicando por que que a gente deve estar atento a ele, por que que a gente deve olhar os indicadores do setor e como ele é importante tanto para o lado financeiro, os mercados financeiros, para as famílias, para as economias como um todo e até como um modelo de desenvolvimento econômico. Ok? Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco desses indicadores. A gente tem que fazer mais vídeos, né? Pelo menos 4 aí para precisar estar falando. E a gente se encontra lá. Um abraço e até a próxima.